Shalom a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Juliano. Esse vídeo está sendo feito com a motivação de levar um pouco da visão judaica a todos que querem se aproximar de Mashiach, que é Yeshua, tido como Jesus Cristo. Então, hoje em dia, Baruch Hashem por isso, bendito seja o Eterno, que Deus levanta o seu povo, restaura sua nação, solidifica suas estruturas sociais, políticas, socioeconômicas. E para que isso? Tudo tem uma motivação. Para aqueles que acreditam que o Eterno está no controle de todas as coisas, para aqueles que creem que nada fugiu do controle das mãos do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, o mais tudo que neles há, entende que tudo tem um propósito. Baruch Hashem, né? E para ainda não é o pôr do sol, mas já desejo um Shabbat Shalom, Lekulan a todos. A porção, a Parashá dessa semana é Bemidbar. Bemidbar é o quarto livro da Torá, que compõe também a Taná e a Brit Hadashah, a conhecida Bíblia nos meios cristãos. E esse livro, chamado Bamidbar, na Septuaginta ganhou o nome de Números, por causa justamente que já começa aqui com a numeração das tribos dos filhos de Israel, do Bnei Israel. Ok? Então, essa parashá, essa porção que pega de Bamidbar, Números, capítulo 1, verso 1, ao capítulo 4, verso 20, né? Ao do Perk Aleph, Pasuk Aleph, ao Perk Re, Pasuk Kaf. Dentro desse trecho, que é chamado de Parashá, que é porção, Esdras e Neemias separou a Torá em 54 porções que são estudadas ao longo do ano, ok? Fechando um ciclo de estudo, também contendo não só a Torá, mas os Neviim, os profetas Ketuvim, os escritos, e na visão judaica messiânica também a Brit Hadashah, que é a nova aliança, conhecido como Novo Testamento, ok? E essa Parashá, ela começa, é engraçado que a maioria dessas porções você vai sempre deparar com frases parecidas. Vai daber Adonai el Moshe Bemidbar. Esse vai daber, né? E disse o Eterno, ou então vai Omer Elohim, você vai encontrar muito isso. Então é um livro muito especial para o judeu, para todos nós que nos achegamos à fé do Mashiach, que é a fé de Cristo, como realmente era antes de ser misturada, um pouco distorcida para chegar até nós. É um livro muito especial justamente dos pequenos aspectos, né, dos mínimos. Tem muito aspecto importante que Deus diz, né? O Eterno falou com Moshe. O Moshe Rabbeinu, né, o grande Moisés, nosso mestre, ele transpassa uma figura muito importante para nós, porque é um dos poucos homens da palavra de Deus que você vai ver que Deus falou com ele face a face, né? Deus se revelava a ele, ele teve a comunhão, e é algo muito importante para nós, essa concepção. E Deus diz, será que Deus está dizendo? Será que eu estou ouvindo? Será o que ele quer dizer? Será o que eu preciso ouvir? O que eu preciso entender? Não é apenas você captar a mensagem, mas você trabalhar a mensagem, você meditar nela
e também tomar a concepção para poder o quê? Aplicar. O que eu preciso fazer diante disso? O que essa mensagem quer dizer para mim e como eu devo transpassar ela para outra pessoa? Então são aspectos muito importantes. Moshe, ele é que ouve a voz do Eterno, faz o censo, não apenas o censo, ele estabelece a comunidade de Israel, Deus começa a trabalhar, né, nas suas estruturas, tanto sociais, políticas, econômicas da sociedade, para quê? Para estabilizar uma sociedade para ser exemplo para as outras nações. Um sistema não ordenado, não, perdão, não é ordinário, não bem estruturado, como é que ele seria exemplo para as nações? Diante de tantas nações, já com seus sistemas judiciários bem sólidos, né? Como é que Israel vai se levantar como uma nação para ser exemplo, né? Então é algo que devemos pensar para nós hoje também, né? E Deus ordenou a construção do Mishkan, ele é o centro, né? Como nós temos hoje em Brasília, o Planalto, onde se concentra, né, todo o poder político, o judiciário, o, todos os poderes, né, que rege o Brasil, né? Deus centra o poder no Mishkan, ali no meio da comunidade. E o que isso representa? Da mesma forma que o nosso plenário, ele representa ao povo, também o Mishkan representava as pessoas que estavam ali. Se o povo se corrompe, corrompe também o Mishkan, né? Hoje nós clamamos tanto por justiça, clamamos tanto por melhores condições de vida, mas será que nós estamos vivendo isso dentro de nossos lares, dentro de nossos corações? Será que estamos realmente buscando justiça e vivendo-a para termos um país melhor? Será como estamos cuidando e criando nossos filhos? Será como estamos procedendo diante de nossos pais? Que exemplo estamos deixando? Ok? Então, dentro desse texto, ele fala muita coisa, tem coisas muito importantes. Isso aqui é um breve resumo. Não dá para fazer um vídeo muito extenso para não ficar muita informação. Ok? A Haftarah dessa semana é Rocher, capítulo 2, do 1 ao 20. Então, nós vemos, já começa Rocheia falando, né, o povo será tão numeroso e tudo. O Eterno, ele usa as duas filhas de Rocheia para falar um aspecto pessoal que reflete também no meio comunitário. Então, aquilo que você é da sua casa, o seu reflexo na sociedade vai ser aquilo que você é lá dentro, embora você não perceba, embora os outros não vejam o que você está fazendo quando você está sozinho em casa, mas você está resplandecendo isso, você está transpassando isso de certa forma, mesmo sem perceber. Então ele usa as duas filhas, Lo Ami e Lo Ruhamá, né? Não, meu povo. Aliás, elas chamavam Ami e Ruhamá, e ele diz: Lo Ami, não serão meu povo, e Lo Ruhamá, não terão misericórdia, ou não serão compadecidos. Ok? Não serão compadecidos, não, perdão, não serão compadecidos, na verdade, né? A palavra compadecido é sofrido, né? Então, o Ramá quer dizer isso para o povo, representando esses dois aspectos que Deus estava tentando transpassar para o povo através dos filhos da vida desse profeta Roshea, que é Oséias. Amém? Então, fala do povo de Israel, fala, né, do como que o povo ia crescer, se multiplicar, como que eles iam desviar dos caminhos de Hashem, né, aquilo que Deus daria ao povo, eles iriam usar e usaram para adorar Baal, e
será que também não estão usando? Ouvi um sábio rabino dizer que dentro dos templos não tem mais estátuas, não tem mais os ídolos de adoração, mas será que os deuses não são reverenciados? Como a deusa Astarte, que é a deusa da sensualidade, será que as modas não estão chegando dentro dos templos e as mulheres não se preocupam mais em andar dentro desse padrão estabelecido e não se preocupam com a castidade, com a serenidade do seu espírito para com o outro, para a comunidade, para com o eterno Criador? Será que Baal, que é o conhecido como a gente tem um versículo falando que se os seus olhos forem bons, teu corpo será luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, né? Então ele fala, se a luz que a gente for trevas, condensas serão essas trevas. E esse versículo não fala apenas de algo que você vê com bondade, mas é como você devolve essa visão para o próximo. Fala de se os seus olhos não tiverem avareza, né? Os seus olhos forem bons, não tiver avareza, não desejar. E dentro desse contexto, né, ele fala, e se a luz que a gente for trevas, então há pessoas que acham que serve o eterno, mas há um engano, a luz do engano, acham que são luz, mas são trevas. Hoje em dia a gente tem muito isso, às vezes as pregações vêm com exortações, ninguém pega para ele, é sempre pro próximo, né? É assim que ama o próximo, né? Já passa a vez para ele, não pode ir primeiro, é para você, para mim não. Então, as repressões, a gente tem dificuldade de nos colocar no lugar de eu devo ser repreendido e não próximo. Eu primeiro, para me dar exemplo, para me ser corrigido, eu preciso de uma correção. E dentro disso, a gente citou Baal, as pessoas servindo a Baal, né? De uma certa forma, a avareza está ligada ao dinheiro. Yeshua também fala que você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon é conhecido como esse Deus, Deus Baal, que é o Deus do dinheiro, das riquezas, que davam riqueza às pessoas. Será que não estamos buscando um caminho mais fácil a adquirir riqueza através de uma divindade, a não ser através do meu amadurecimento e da minha capacitação dentro daquilo que eu trabalho para conseguir? Porque dentro do hebraico nós temos várias palavras para riqueza, né? Ashir é a riqueza que é citada como riqueza material, financeira. E sempre quando você encontrar essa palavra dentro do hebraico, é uma exortação, é uma maldição para o homem, o amor a esse tipo de riqueza. Porque a verdadeira prosperidade bíblica, ela está no espírito, né? Na capacitação, na mente da pessoa. Então, é algo totalmente diferente do que nós aprendemos. Então, nós buscamos capacitação, buscamos aprimoramento, e dentro disso, do meu crescimento pessoal, de dentro para fora e não de fora para dentro, isso reflete na minha vida, no meu ambiente de trabalho, dentro de casa. Eu vou conseguir ser um profissional melhor, vou conseguir ser um marido melhor, eu vou conseguir ser um pai melhor, porque eu me evoluí internamente, não apenas numa área, ok? Tudo bem. Voltando aqui para o assunto, então, um pouquinho mais para baixo, ali no verso 13, algumas bíblias, no verso 11, por causa da diferença da Bíblia judaica para as traduções do João Ferreira de Almeida, você vai ver um pouquinho dessa diferença. Mas aqui na tradução estou utilizando a Bíblia judaica completa do Dr. David Stern. No verso 13 fala assim: darei fim à sua felicidade, suas festas, Rosh Chodesh e Shabbatot. E muita gente usa esse versículo para dizer que Deus anulou, não existe mais Shabbat, não existe mais festa, não precisa mais cumprir isso. Será? Então por que Zacarias também anunciou que as nações subirão de ano a ano, se eu não me engano, na festa de Shavuot? Então por que Zacarias
ele deu essa profecia no tempo que estaria próximo à vinda de Mashiach. Então não faz sentido a Sagrada Escritura. Nós temos que fazer esses midrashim, temos que usar do midrash e analisar os textos. Um texto não entra em contradição com outro texto, mas sim explica o outro texto. Um texto apoia o outro, não destrói. Yeshua, ele usa esses aspectos, né? Quem não é contra mim é a favor de mim, quem não é a favor de mim é contra mim. Então quem não se ajunta espalha. Então, se a Bíblia ela foi inspirada pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Ruach, ela não tem o porquê de usar um profeta para atacar outro profeta. Ok? Baruch Hashem. Então falamos aqui da Haftarah, estou na Haftarah da Parashá. A Parashá é muito mais rica. Peço que busquem, estudem, leiam. Então, estou procurando aqui no livro do profeta Isaías, perdão, Zacarias, onde diz sobre essa subida de todos os povos. Então, okay. Capítulo 8, Perek 8, Perek, esse Perek Het, Pasuk Kaf, capítulo 8, verso 20, Adonai Tsevaot diz: no futuro, povos e habitantes de muitas cidades virão, versículo 21, os habitantes de uma cidade se dirigirão a outro lugar. Precisamos pedir o favor de Adonai, consultar Adonai Tsevaot, eu também irei. Assim muitos povos e nações poderosas virão consultar Adonai Tsevaot em Jerusalém, e pedir o favor de Adonai. Verso 23, Adonai Tsevaot diz: quando esse tempo chegar, 10 homens falantes de todas as línguas das nações agarrarão o manto de um judeu e dirão: desejamos ir com você, pois ouvimos que Deus está com vocês. Esse verso, capítulo 8, verso 20 até o 23. Ok? Baruch Hashem. Então, há um versículo ainda que diz sobre a festa. Aqui a gente fala das pessoas indo consultar o Eterno em Jerusalém. E no capítulo 14, verso 19, nós vamos ver o seguinte. Verso 18. Se a família do Egito não subir, se ela se recusar a vir, não ocorrerá a enchente anual no Nilo. Além disso, virá a praga com que Adonai ferirá as nações que não subirem para guardar a festa de Sukkot. Ok? Essa será a punição do Egito, punição de todas as nações que não guardarem a festa de Sukkot. Verso 20, continuando a profecia. Quando esse dia chegar, isso estará escrito nos sinos usados pelos cavalos, congregado a Adonai, e as panelas das casas de Adonai serão tão sagradas quanto as bacias e de aspersão diante do altar. Sim, toda a panela de cozinha de Jerusalém e Yehudá será consagrada a Adonai Tsevaot. Todos que oferecerem sacrifícios virão, tomarão essas panelas e as usarão para cozinhar a carne. Quando esse dia chegar, não haverá mais mercadores na casa de Adonai Tsevaot. Quando que isso aconteceu? Ainda não. Então, para ajudar essa compreensão, o versículo não anula o outro.
A Rocher está falando da alegria, né? O tirar o Shabat, tirar o sentido do Shabat dessas pessoas. O Shabat é bênção para o povo judeu, é bênção para as nações. Só lê Isaías 56, é bênção para o gentio que se achega a Adonai e adentra a aliança. E Yeshua nunca quebrou, ele falou que nunca veio quebrar, ele nunca veio distorcer, ele nunca veio mudar, porque ele estava no Monte Sinai, como diz a Brit Hadashah. Todas as coisas foram feitas através dele, concordadas por ele. Então ele estava com o Pai no Monte Sinai, deu a Torá, deu as tábuas de pedra, deu a lei, deu as festas no Sinai. A gente vai ver em Levítico 23, em Vaikra. Então você estará vendo exatamente isso. Yeshua junto com o Pai, concordando com o Pai. Uma coisa que depois ele viria e diria: não, o pai estava meio louco, ele não fez esses trem direito, eu estou aqui para consertar o que o pai fez errado. Não era para ir dar festa. Essas festas valem nada. Então estou anulando ela. Ou então vai valer só até aqui. E ele falou que elas são eternas, mas eu estou falando que elas não são eternas. Eu não vi até hoje, não achei dentro das Sagradas Escrituras Yeshua como um bom filho, como um bom Yehudi, um bom judeu, como Mashiach, ele fazendo isso. E outra coisa, Amós 3, verso 7 diz, o Eterno diz que ele não fará nada sem antes avisar os seus santos profetas. Yeshua não veio anular nem a Torá nem os profetas. Então, onde as profecias dizem que Mashiach ia anular a Torá? Onde que as profecias dizem que o filho ia anular o que o pai falou? Ia consertar um erro do pai, que o pai falou que é eterno, mas não é eterno, ele vem e anula. Então, Israel vive hoje, a Torá cumpre as mitzvot como o Eterno mandou, não que na sua plenitude 100%, mas buscando acertar, ok? Vive as festas. Então, este Shabat, o Shabat é a primeira festa que Deus deu ao povo, é uma bênção para o gentio, bênção para o judeu e para todo que entende e deseja. O Espírito deve te guiar até o Shabat. Deixa o Espírito de Deus, busca primeiro do Espírito de Deus o Shabat para você, ok? Que não seja um mandamento de homens, não seja porque alguém está seguindo isso, não siga as multidões. A Torá, ela é contra isso. Ela fala que você não deve seguir a multidão só porque eles estão fazendo aquilo. Pare e analise, seja como os crentes de Beré de Atos 17:11. Ouça os pregadores, ouça aquilo que esses homens estão dizendo, analise, estude conosco o hebraico, Ivrit, aprenda a interpretar as Sagradas Escrituras mais próximo do que os judeus, os Shaliachim, os apóstolos entendiam, e como eles exprimiam, retiravam a essência da Torá e aplicavam dentro das igrejas, dentro das comunidades, e como que cada comunidade recebia a Torá do jeito que o recipiente deles poderiam receber. Isso você vê em Atos 15. Os apóstolos falam, não vamos falar sobre os gentios. Será que deve circuncidar? Não deve circuncidar? O gentio não pode ser circuncidado, segundo o que os apóstolos falaram, sem antes entender, sem antes querer. Se o gentio querer, se a pessoa quiser ser circuncidado, tudo bem, é a vontade dele, eu não posso obrigar. Erro de rabinos, erros de mestres ou supostas pessoas que querem ser mestre, que o mestre não é o que tem conhecimento, o mestre não é que sabe e tem conteúdo. O verdadeiro mestre é o que tem experiências com Hashem, experiências de vida, experiências com a Torá, experiências com a palavra de Deus. Não é apenas saber, decorar, qualquer um decora, mas experienciar, saber trabalhar a ideia e poder repassar ela. Esse é o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre é aquele que vive. Você pode ouvir esses homens, mas não segue-os. Não tenha a mesma conduta deles. Yeshua já os exortou. Mateus Matitiarro, capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. São ovelhas, lindos, maravilhosos,
educadíssimos, mas por dentro tem más intenções, não foram restaurados. Então, cuidado, tomem cuidado, amém? Busque o Ru, sejam cheios do Ruach HaKodesh, que é a essência de Deus. Tenham comunhão com Ele, Ele vai vos guiar, Ele vai vos instruir, Ele vai vos amadurecer, segundo aquilo que coloca em vossos caminhos. Não rejeite, como fala em Hebreus 12, verso 7 em diante, não rejeite as tribulações. As tribulações vêm da parte de Deus como correção. Nós precisamos dessas correções. Amém? Como um bom pai que corrige o filho a quem ama. Seja amado pelo Eterno. Vença as tribulações de sua vida e você se tornará uma pessoa cada dia mais madura dentro do Evangelho, dentro dessa caminhada. Amém? Eu quero passar aqui a porção da Brit Hadashah para a Haftarah, para a Parashá Bamidbar, a porção Bamidbar, para que vocês possam também ler, fazer essa midrash, né, que é essa comparação de texto. Você pode ler Lucas 2, do verso 1 ao verso 7, também 1 Coríntios, do capítulo 12, verso 12 ao 31. Amém? Shabbat Shalom, Lekulam, a todos. Bishem Yeshua, que o Eterno vos abençoe, vos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor levante a você o seu rosto e te dê essa shalom maravilhosa. Amém. Ivarecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vichunecha Isa Adonai panavelecha veasem lecha shalom Bishem Yeshua HaMashiach. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים לה לה לה